Fala aí, seus cavadores de pênaltis profissionais, tudo certo com vocês? Bom, mano, e tá aí, né? Mais uma semana de Sul-Americana, Corinthians precisando muito do resultado pra não ficar ainda mais atrás da tabela, só que infelizmente pra gente, aqueles desfalques que eu mencionei aqui no canal foram confirmados ontem pela lista de relacionados que o Corinthians soltou. Os jogadores que chegaram em Cali, nós vamos ter aí pelo menos 6 desfalques, sendo eles, claro, aí o Memphis, o Coronado, o GH e tudo mais. Só que assim, em outras palavras, o Corinthians chega na Colômbia só com a cara e a coragem pra tentar ganhar esse jogo, cara, porque jogadores quase não sobraram. Meio time titular se foi nessa brincadeira, fiel. E só pra vocês terem uma noção do quão feio tá a nossa situação, a provável escalação pra amanhã deve ser essa que tá passando na sua tela, com o Romero e o Thales substituindo o Memphis e o Coronado, fazendo ali um 4-3-3 no papel, mas variando pro esquema original durante o jogo, com alguns ali se revezando pra fazer o papel de camisa 10. Mas você vê, cara, é um time totalmente diferente do que seria o ideal, e pior do que isso ainda é jogar fora de casa com esse time. Se já seria complicado jogar desse jeito na arena, imagina fora precisando vencer, porque o problema, mano, é que se não arrancar pelo menos um empate amanhã, o América vai pra 6 pontos, e considerando também uma vitória do Huracan sobre o Racing nessa rodada, o Corinthians ia ficar com 0 pontos contra 6 dos dois ali de cima, né? Teria que vencer todos os jogos dali pra frente pra classificar. Então, se voltarem pra casa, ao menos com empate, pra mim já vai estar ótimo, tá? E lembrando que dos desfalques, alguns podem voltar ainda nessa semana, tá? Como é o caso do Memphis, que teve mais um inchaço na região e vai ter uma recuperação mais rápida em comparação com os demais. Agora, os outros, mano, é melhor nem colocar muita expectativa, porque não parece que vão voltar tão cedo, falou? E olhando essa lista de relacionados que o Corinthians soltou, que são todos os jogadores que viajaram para a Colômbia e não que vão estar no jogo necessariamente, eu não consigo deixar de falar da ausência do Giovani, que assim, foi opção quase imediata pro Ramon contra o Huracan e agora simplesmente nem viajou, né? E pior que na coletiva, o Ramon até falou que o Giovani vai muito bem nos treinos, que ele gosta muito do garoto e tudo mais, só que assim, é uma situação que não faz o menor sentido do começo ao fim, porque ele tem contrato até o meio desse ano, mas se dependesse dele, imagino que já teriam até renovado, só que por um problema entre a diretoria e os empresários, ele acaba sendo afastado do campo, só que não do dia a dia, dos treinos, porque ele tá todo dia ali com a galera como se fosse um jogador do elenco. E agora, mano, o mais estranho é que ele vem de um jogo em que ele entra primeiro do que muitos jogadores, veio primeiro do que o Coronado, pra nem relacionado depois. Ah, mas ele entrou e não jogou nada, vai ver o Ramon já descartou o cara. Ainda assim não justifica, né, mano, porque até o Kaique viajou, e o Kaique mal relacionado é. Então, mano, o fato é o seguinte, a situação é muito estranha, ninguém da diretoria vem a público também pra falar sobre, e o pior pra mim é saber que esse cara ainda vai sair de graça, mesmo com o Ramon gostando do moleque. Certamente ele teria mais chance do que imagina, só que eu não sei, por problemas internos, de ego, dinheiro, não sei qual que é a parada, ele vai sair e acabar se lascando em um time menor, porque mercado ele não deve ter, né? Enfim, eu já tinha até desistido de tudo isso, achava que o Giovani nem ia mais entrar, mas eu achei que aquele jogo na arena podia ter mudado tudo isso, e não mudou, eu me enganei, fazer o que, né? E chegando perto da janela de transferências do meio do ano, eu não sei se é coincidência ou não, mas o Bidon voltou a ser titular com o Ramon e foi até considerado por ele o melhor em campo nessa vitória sobre o Vasco. E assim, só pegando de gancho, né, saiu uma matéria hoje no Globo Esporte ressaltando a fala do Ramon do porquê que o Bidon tinha perdido espaço há um tempo atrás e só voltou a jogar agora. E ele explica que durante a data FIFA, chamou o Bidon para conversar ali de canto e disse que faltava ele ser mais intenso na criação, né, onde ele tem mais a entregar, com a bola no pé, sendo o cara que vai carregar e armar o jogo lá de trás, porque na avaliação do Ramon, ele tinha voltado da seleção sem essa intensidade, e aí, claro, foi perdendo espaço. Não estava agregando tanto, por exemplo, quanto o Martinez, quanto o Ranieri, então acabou perdendo a vaga para esses dois. E de fato, né, cara, o Bidon parecia que estava mais concentrado em tocar a bola de lado e ser só mais um em campo, do que usar a categoria que ele tem para pensar o jogo e ser, digamos assim, o craque desse meio campo, né? Em tese, ele teria que fazer mais ou menos o que o Carrilho faz hoje, de buscar a bola na defesa e acionar os atacantes, incluindo o próprio Carrilho, né, que gera mais perigo no Corinthians jogando lá na frente do que lá atrás. Inclusive, até se fala no Bidon jogando como um camisa 10, mais perto da área e tudo mais, só que nitidamente pra mim, desde que eu vi dele na base, ele tem mais categoria vindo de trás com a bola, né, armando o jogo, de frente pro jogo, do que recebendo a bola de frente e fazendo o jogo andar já perto da área, tá? Então se ele manter esse ritmo aí que ele tá e reforçar um pouco mais o cuidado na marcação, porque o Bidon sabe marcar, não é um Ranieri da vida, mas ele sabe marcar, vai ser difícil ele sair do time novamente, tá? E é bom o Ramon se atentar nisso também, porque o Corinthians precisa vender o Bidon nessa janela e precisa vender caro, não pode ser uma venda qualquer, ele precisa estar jogando e de preferência no auge, porque o Corinthians não pode perder a chance da vida de fazer dinheiro com ele, falou?
E ele que deve ter sido esquecido por 99% dos corintianos, né? O famoso Guilherme Biro, olha só, desbloqueei uma memória sua, não só está com um contrato chegando ao fim lá no Al Sharjah dos Emirados Árabes, como a diretoria também está alimentando aos poucos a possibilidade de receber uma grana por ele até lá, já que desde o ano passado, né, nesse empréstimo aí, foram 23 jogos com 4 gols e 2 assistências, o que não é muito, obviamente, em números frios assim fica difícil destacar algo, mas dizem as más línguas que as atuações dele vêm sendo convincentes por lá e talvez isso já seja o suficiente para ele ser comprado ao fim desse empréstimo, até porque se for olhar também, né, fiel, a cláusula que o Corinthians colocou no contrato é de apenas 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos dele, ou seja, é dinheiro de pinga pros caras, é muito pouco no papel e para quem tem muito dinheiro fica menor ainda. Então, não tem nada confirmado de que ele vai ser vendido, né? Não tem nada muito adiantado, mas o Corinthians alimenta essa expectativa e deve conversar em breve com alguém do Al Sharjah para alinhar essa possível venda ou para a volta em definitiva dele para o Brasil. E lembrando, né, fiel, que o Biro não tem a menor pretensão de ser utilizado por aqui. Só que por jogar aberto pelo lado direito e pelo meio também, vai que, né? Estamos precisando de um ponta direita, de um cara que joga mais aberto por ali, então vai que. Enfim, de qualquer forma, mano, eu vou torcer muito por essa venda, para que ele se destaque e muito até o final do contrato, porque para mim é melhor o dinheiro do que ter o Biro de volta. Falou? Simples assim. E outro que eu acho que muita gente já se esqueceu, nem sabe mais que existe, mas que diferente do Biro, pode realmente estar voltando ao timão, é o Gustavo Mantuan, ou só o Mantuan para os mais íntimos, né? E pois bem, mano, eu falo isso porque o Marco Belo do meu timão trouxe aí que o próprio jogador pensa em voltar ao Brasil e ficar pelo menos um ano por aqui, com um contrato de empréstimo, né? Viria nessa janela de julho e voltaria no ano que vem. E é claro que o Corinthians aparece como provável destino. É o time que, se fizesse uma proposta amanhã, ele com certeza iria considerar e até priorizar, né? Muito pelo carinho que ele ainda tem pela gente. E assim, na minha opinião, o Mantuan seria daqueles jogadores que iria cair como uma luva nesse time do Ramon, porque você poderia matar, mano, até 2 coelhos com só uma contratação, já que muitos até devem lembrar disso, que quando ele saiu daqui, ele fez alguns jogos como lateral direito improvisado, ali com o Vitor Pereira, mas ele ainda era um atacante, e em tese voltaria pra cá como atacante também. Só que com esse tempo que ele passou na Rússia, ele tornou essa posição de ofício, virou de fato um lateral direito, e pro Corinthians hoje, que precisa tanto de um quanto de outro, ele seria o cara perfeito. Então, por enquanto, fiel, temos apenas a informação do Marco Belo, não sei qual seria a avaliação do Ramon também, mas no meu entendimento é o famoso se você quiser, eu quero também. Se o Mantuan der a deixa, o Corinthians vai pra cima, falou? Mas e aí, será que o Mantuan teria espaço por aqui? Ou ele é subestimado demais pelos corintianos, hein? Porque eu já vi alguns chamando o cara até de bagre, o que eu não acho, tá? Acho que tem bola demais pra jogar, tanto como lateral direito, como e principalmente atacante, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.